Bom, vamos lá então, vamos no nosso momento aí de reflexões da Bíblia, que eu acho super interessante pelo fato de que a gente tem como base a palavra de Deus, né? Então a gente não está inventando nada, a gente está simplesmente fazendo o que Deus realmente queria que a gente fizesse, pegasse a palavra dele e colocasse na mente e no coração. No coração é para você sempre estar seguindo, né, a palavra de Deus. E na mente é para você entender. Porque eu acho muito errado uma pessoa chegar na igreja e aceitar a Jesus pela emoção. Isso não é certo, isso não tem fundamento, é casa construída em cima da areia. Então vamos construir nossa casa em cima da rocha, que é Jesus. Sem emoções, só com a razão, a pura e a mais nítida razão. Exposto isso, eu queria começar com vocês aqui sobre a Semana da Criação. Isso aqui, só com essa explicação aqui, você já vai ter argumentos para falar com alguém que não acredita absolutamente em nenhum Deus. Ou pelo menos na cabeça dele isso seria não acreditar em nenhum Deus. Né? Seria o tal do agnóstico. Bom, então vamos lá. A gente não quer vencer nenhuma batalha espiritual. A gente quer esclarecer fatos para poder mostrar para você que é agnóstico, que não que você esteja errado, mas que a Bíblia, ela mesma se defende. A gente não vai falar nada além disso, tá bom? Bom, aqui embaixo eu tenho um resumo, tá, do que está escrito em Gênesis, capítulo 1, tá bom? Se quiser abrir aí Gênesis capítulo 1, você tem todo aí o contexto do que eu vou falar aqui. Primeiro dia, luz. Então quer dizer, o planeta era escuro, criou-se uma luz. Como que se cria uma luz sem ter sol? Opa, chegamos em uma situação difícil aqui. Como que se cria a luz sem ter sol? Bom, em um âmbito científico, a luz ela se propaga, certo? De algum ponto. Então, não tem como você dizer que o sol é quem estava iluminando a Terra. Isso significa que a Terra nasceu antes do Sol. Olha que tipo de conhecimento a gente está tendo aqui de acordo com a criação. Aí você fica naquela expectativa de, e aí, como que surgiu a luz sem ter o Sol? Isso significa o seguinte, a luz ela é independente do Sol. Porém, depois que veio o pecado, a luz ela ficou totalmente dependente do Sol, porque houve trevas novamente. Você entendeu como que chegou aqui? Tá, eu vou te explicar agora na Bíblia como que eu cheguei nessa conclusão aqui. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tá. Então nós vemos que tem águas aqui, né? Das duas, uma. Ou essa explicação que eu falei da luz ter sido criada para que depois do pecado houvesse trevas novamente, significando que trevas estaria relacionados ao pecado, ou a própria água estaria emitindo luz de alguma forma através aí de suas substâncias iniciais antes do dilúvio. Bom,
Eu prefiro acreditar nessa minha hipótese que eu falei aqui, que realmente as trevas elas significavam o pecado, por isso houve trevas primeiro, para depois ser criado a luz, e aí depois que veio o pecado, a luz voltou a desaparecer, fazendo com que as trevas significasse o pecado, e daí a luz viria a ser dependente do sol, tá? Então isso aí é só o começo aqui das explicações que vai provar para você que tem que existir um Deus para ter uma coisa dessa aqui, tá bom? Vamos continuando aqui. No segundo dia, Deus criou a atmosfera. É o que a ciência, né, mesma já explica sobre isso, sobre as camadas que tem ali a atmosfera. O que na Bíblia nós encontramos como primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Então, nós temos o mesmo conceito de atmosfera que a ciência, só que com nomes, nomenclaturas diferentes. Então vamos aqui para o terceiro dia. No terceiro dia foi criado a vegetação. Quer dizer, é claro que não colocadas árvores aqui, foram colocadas sementes na terra para que brotassem árvores. Sabe por quê? Porque do terceiro dia para o quarto dia é que veio a criação do Sol e da Lua. E por que eu estou falando isso daqui? Porque a planta não poderia ficar um dia sem fazer a fotossíntese. Você está entendendo por que teve que ser lançado sementes aqui na Terra e não árvores? Então, sementes foram plantadas pelo próprio Deus, para que no próximo dia fosse criado o Sol, a Lua e as estrelas e pudesse então ser feita a fotossíntese. Tá? Vamos então para o quinto dia, porque eu já expliquei o quarto nessa emboscada aí de informações que vão bater de frente com o agnosticismo. Vamos para o quinto dia. Peixes, animais marinhos e aves foram criados nesse dia. Faz muito sentido. Perceba que, se antes mesmo de criar a luz, já tendo água sobre a terra, se fossem os peixes e os animais marinhos e as aves criados nesse período aí do primeiro dia, eles basicamente morreriam, porque eles precisariam da atmosfera para ter ali a proteção da Terra contra meteoros, meteoritos e tudo mais. A vegetação não daria alimentos aí para as aves e o Sol, a Lua e as estrelas não iriam produzir alimento para os peixes dentro do mar ou dos rios. Né? Então faz muito sentido essa organização que tem a criação. Vamos então para o sexto dia. Animais terrestres e o ser humano. Enfim chegou a criação dos animais que vivem sobre a terra e o ser humano. Repare que cada vez que passava um dia e outro dia, o que foi criado em cada dia depende exclusivamente dessa ordem, para que houvesse uma harmonia na criação. Por exemplo, o ser humano, se ele fosse criado no primeiro dia, ele ia ficar perdido sem enxergar nada, até que a luz fosse criada e ele pudesse caminhar morrendo de fome, porque só teria água para beber. Né? Então não ia durar muito esse ser humano aqui, porque a vegetação, como eu falei, foram sementes lançadas na terra, até que elas germinassem e virasse uma planta para poder fazer fotossíntese no quarto dia. Não tinha nem fruto ainda. O ser humano ia morrer, cara, até chegar ao quinto dia, para vir os primeiros animais, que seriam os peixes, os animais marinhos e as aves. Até lá o ser humano já tinha morrido já. Então teve que passar por todo esse ciclo aí para que
houvesse uma perfeita criação. E enfim, chega o sétimo dia, que é a criação do sábado. E aí vem aquela polêmica sobre a palavra e descansou Deus no sábado. A palavra descansar, para se referir a Deus, significa encerrar. É um tipo de descanso que todo mineiro conhece. Quando termina o seu dia de trabalho, ele gosta de colocar uma palhinhazinha, uma palha aqui no canto da boca e ficar ali observando. Sentado, em pé, cada um de um jeito. Então ele pega e fica observando aquele trabalho que ele fez. E daí bate aquela fomezinha e aí vai embora para casa. Seria basicamente isso que eu estou tentando falar para você do que significa descansar no sentido de Deus estar descansando, porque Deus não se cansa. Então ele basicamente parou tudo, parou de criar coisas aqui na Terra para poder ficar observando. Porque várias coisas nesse momento devem ter passado na cabeça de Deus por ter criado tudo isso e ver que o ser humano destruiria uma boa parte de tudo isso. E faria grandes coisas erradas, faria grandes destruições, grandes erros. E isso já estava tudo na mente de Deus por causa da guerra que teve no céu. Então, isso aí já é um gancho para o próximo estudo. Vou mostrar para você que guerra foi essa que teve no céu, porque agora que a gente já mostrou para o agnóstico que não tem como, diante de tudo isso daqui, dizer que Deus não existe, o nosso próximo passo é provar que a Bíblia ela é um livro inspirado, não é criação de homens, é um livro inspirado por Deus. Tá? Isso aí vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque eu acho muito importante que nós continuemos estudando a Bíblia diante de tudo que está acontecendo. Tá? Em respeito a tudo que está acontecendo, a gente tem que colocar na mente que se a gente parar de estudar a Bíblia, a gente vai parar de alimentar a nossa mente com as bênçãos de Deus. Tá certo? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar buscando na palavra de Deus como que eu vou explicar para você sobre o seu questionamento. Daí, se você gostou desse conteúdo aqui, achou ele relevante, achou ele um conteúdo sério e importante, informativo, que você possa deixar o joinha aí, tá? Para mim entender que realmente eu fiz algo de importante para você, que você realmente aproveitou todo esse conteúdo para você. Bom, o fato de você compartilhar esse vídeo com seus amigos significa que você achou tão importante que decidiu que seus amigos também tenham acesso a esse material aqui, né? E ativar o sininho de notificações significa que você quer que o YouTube avise assim que eu postar o vídeo, que o YouTube te avise que houve uma postagem de vídeo aqui para você assistir. E se você se inscrever no canal, você vai estar me ajudando a monetizar esse canal aqui com o objetivo de ter uma renda, meus amigos. Pois é, simplesmente isso. Porque chega uma hora que o YouTube começa a pagar os seus produtores de conteúdo. Eu espero que você entenda que produzir um conteúdo como este aqui, ele é importante, tanto para mim, quanto para você, quanto para muita gente por aí. Bom, eu me demorei um pouquinho nesse primeiro vídeo aqui, porque vai ser vários estudos que eu vou fazer, mas eu queria deixar claro essa parte aqui da importância desse conteúdo, que vai ser tipo uma série, a gente vai colocar aí mais estudos para que você se alimente mais da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a mim, em nome de Jesus. Amém.